Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Na Resenha, que também vai ao ar, além das duas edições inéditas na TV Erechim, também no YouTube e pelo Facebook, a nossa fanpage da TV Erechim, onde você pode assistir o programa quando quiser, através da sua Smart TV e também compartilhar com os seus amigos os nossos programas. O Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados, tá no Master, tá em casa. Participe da campanha Alimente o Bem. Você doa um produto e o Master doa outro também. Vamos juntos fazer essa corrente do bem e ajudar quem mais precisa. Andretta transformando horizontes. Também conosco, System Software de Gestão. Há mais de 30 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos serviços e produtos. O programa Na Resenha tem o prazer de receber, particularmente tem um carinho muito grande, acho uma das figuras que mais representam o futsal do Atlântico, Aljocir Berticelli, nosso querido Pato. Pato, seja bem-vindo, meu amigo, bom tê-lo aqui na nossa bancada. Olá, tudo bem, Fábio? Tudo bem aos amigos da TV Erechim, aos torcedores do Atlântico? Agradeço as palavras, né? A gente gosta de sempre ser elogiado, mas eu acho que a gente faz isso porque tá no sangue, né? Ou, como dizem, é uma cachaça. Agradeço o convite e para mim é uma satisfação estar aqui. Bom, Pato, primeiramente já quero começar te perguntando, o Pato é mais dirigente ou mais torcedor do Atlântico? Eu te confesso que hoje eu acho que consigo ser 50-50, tá? Mas já teve momentos que eu fui 80% torcedor e 20% dirigente. Mas a gente vai, né, amadurecendo, vai melhorando e, consequentemente, a gente tem que, às vezes, pensar assim, ó, que o jogo é dentro da quadra, né? Exato. E tivemos momentos lá atrás, até momentos felizes, mas momentos infelizes de atitudes que a gente tomou por ser torcedor. E eu acho que a gente tem que, e conseguimos conquistar isso, eu acho que o próprio Atlântico conseguiu conquistar isso, o respeito que você tem que ter com os dirigentes fora da quadra, né? E lá no começo, até por inexperiência, por talvez, como eu disse, ser torcedor efetivamente, mas posso te dizer assim, sem modéstia nenhuma, até porque não tenho essa pretensão, mas a gente começou o futsal ainda no municipal, lá atrás, com o Becos, né? O Becos estava há 15 anos tentando disputar, tentando ganhar um título, e talvez porque eles acreditaram para trás, a gente conseguiu chegar aonde chegamos hoje. Aí, no período que eu estive à frente do Becos, a gente foi campeão 5 anos seguidos, né? Do municipal e outros títulos que depois veio com vários funcionários do PECIM, aquele mundial, né? Do SESI, e a gente foi conquistando a primeira Taça Max também, o Becos foi campeão. E uma série de outros títulos. E num dado momento a gente resolveu levar o time para Gaurama. Tem um convite do pessoal de Gaurama e levamos o time para lá. Não fomos felizes, até porque não conquistamos nada, né? Nunca conseguimos chegar da série bronze, não conseguimos ir para frente. E aí, não lembro bem exatamente a data, porque sou muito ruim em lembrar a data, mas nós trouxemos o time para cá para o convite do presidente Osmar Schaeffer, que era presidente do Atlântico. Trouxemos para Erechim. Também fizemos várias atitudes, mas não conseguimos passar para a série prata, né? Que era a sequência para chegar na ouro. Que era um sonho, né? Imagina. No auge do futsal do Rio Grande do Sul, nós tínhamos 5, 6 times de ponta do futsal brasileiro, né? E série ouro era tipo hoje a liga, né? Quem estava na série ouro era... E já era um sonho lá atrás, né? Mas a gente, na época, não tinha... Quer dizer, não é que não tinha, mas tinha que conquistar isso, né? É um pouco diferente do que é a liga, que são franqueados. E aconteceu, a Associação Erechim conseguiu passar para frente no prata e ouro, e a Associação Erechim fez um convite para que a gente assumisse a vaga deles. E aí, te confesso que na época até foi, eu não lembro bem, mas alguns empresários de Erechim que receberam essa ligação junto com o Cladir,
E aí o Cladir me ligou, o que tu acha de disputar a Série Ouro? Eu digo, tá sonhando, né? Isso nós temos que conquistar. Não, a situação é essa, é essa. E aí começamos, né? Junto com a Associação de Erechim, com alguns jogadores de lá. Que com a associação, veio o Elton e companhia. Inclusive o Elton era nosso adversário. A gente tinha até um certo... Não tinha ligação, nós tínhamos, não digo inimizade, mas nós tínhamos... Era um adversário que a gente não enxergava, né, particularmente, né? Não enxergava bem. E de repente veio aí, tá aí, é um excelente profissional, uma excelente pessoa. E a gente foi para Ouro. Bom, daí para frente, para chegar na Liga, né, a Liga também foi a gente comprou essa vaga na Liga, com a ajuda de várias pessoas da comunidade. E aí o Atlântico foi conquistando. Nunca imaginei, nem eu, nem que nós chegaríamos onde chegamos, né? Temos muito pela frente, mas chegar onde o Atlântico chegou é fantástico, né? Pois é, Pato, passando todas essas dificuldades aí desse início, dessa tentativa, mas que sempre tinha, né, o futsal correndo na veia, a vontade de chegar entre os principais clubes do estado do Rio Grande do Sul. Depois daquela final contra o Kairat aqui, onde o Atlântico tornou-se campeão mundial, o que passou pela cabeça? A primeira imagem, veio aquele início todo do futsal, toda a dificuldade que vocês passaram para chegar ao ápice de se tornar um clube que está escrito na história, o Atlântico é um campeão mundial de futsal? Até te digo, foi difícil de cair a ficha, primeiro, né? Porque a gente sabia do potencial do Kairat, né? Uma empresa, um time empresa que o homem lá que banca é o homem mais rico do país de lá, né? Tem condições de contratar quem ele quiser, fazer o que ele quiser. Pensamos até, eu particularmente, o Pato pensou até em parar, porque eu acho que chegou, né? Eu acho que deu o que tinha que dar, eu acho que é o momento da gente se afastar, não porque a gente não gosta, mas estamos há muito tempo, de repente pessoas novas sempre ajudam, né? Dar uma oxigenada no ambiente, nas ideias. Mas, como eu disse, a gente acaba pensando, mas falta a Liga, vamos buscar a Liga, né? Mas realmente volta tudo. Nós saímos daqui, para ter uma ideia, quando nós começamos lá atrás, a gente tinha jogador que não recebia, né? Tinha jogador que recebia uma ajuda de custo. Nós fazíamos parte financeira com a ajuda de 2, 3 empresas e até hoje, te confesso, não sei como é que a gente chegava no fim e dava tudo certo, né? Era um sacrifício, porque o ônibus tinha que ser de prefeitura, porque não tinha dinheiro para isso. Os lanches se faziam o lanche lá na minha casa. Quem lavava as roupas era a minha sogra, né? Tudo para não ter custo isso, né? Então, realmente, quando chega no Mundial, eu até vou te dizer, 2 momentos assim. O primeiro é o gaúcho, né? Porque eu lembro até um domingo de manhã que estava caminhando na avenida, encontrei um amigo e ele me disse, e daí, Pato, agora vai? Eu disse, olha, a gente espera que vai, mas o adversário, que era a CBF, é um adversário com tradição. E o Atlântico não tinha tradição, né? Nós conquistamos isso nesses últimos 7 anos, mas nós não tínhamos tradição. O Atlântico era o cavalo paraguaio, né? Não chegava, mas não conquistava. E quando a gente conquistou o gaúcho, aí sim, né? Porque nós, de uma certa maneira, derrotamos um adversário que era o bicho-papão, né? E aí a coisa começa, mas eu acho que o gaúcho e o Mundial, claro, tem a Libertadores, mas o Mundial, ele tem assim, ó, um gol que a gente faz, se eu não me engano, a 23 segundos do final, de uma forma que, se você olhar, eu já assisti isso várias vezes, agora inclusive no Facebook do Atlântico Futsal estão reprisando, né? Foi reprisado. A gente olha várias vezes e não acredita no gol que aconteceu, né? Porque daquela maneira que ele chutou, que o Everton chutou, não tem. Mas são coisas que era para acontecer, né? Tem um momento difícil também, que é o momento de 2005, que a gente foi muito prejudicado, né? Na Liga Nacional, que foi lá em Brusque, né? Contra o Jaraguá. Aliás, Pato, só uma observação. E eu concordo contigo, eu acho que o campeonato gaúcho, o primeiro título do campeonato gaúcho, ele é um divisor de águas para o Atlântico, ele passa a colocar o Atlântico em outro patamar, e aí começa a escrever essa história que vem escrevendo até hoje de títulos, conquistas e do que representa o Atlântico no cenário do futsal nacional. Mas se a gente for analisar,
em termos de momentos mais difíceis da história do Atlântico, foi mais difícil aquela derrota da forma que foi para o time da Malve, né, a poderosa Malve do Falcão, ou a derrota para o Pato aqui no Caldeirão do Galo? Não, a derrota para o Pato, né? Derrota para o Pato, porque se pegar assim, ó, se você analisar, o Atlântico tinha a vantagem de jogar em casa, a vantagem do placar, né? Isso a gente não pode dizer nunca, porque nunca essa palavra não pode existir. Mas esse cenário que nós tínhamos, todas as vantagens do Atlântico, jogar em casa com a nossa torcida, posso dizer assim, ó, que temos que lutar muito para conquistar de novo essa condição de trazer uma final para dentro de casa, né, com a decisão de todas as vantagens ser do Atlântico. Então ela foi muito dolorida, da forma como ela foi. Eu acho que nós perdemos alguns gols no momento que nós não podíamos ter perdido. Isso depois nós ter o revés do placar, de jogadores extremamente experientes que tinham condições de decidir. Porque sempre tem, né? Não é só questão de experiência. A gente sempre comenta, por que um jogador vale tanto e outro vale tanto? É porque o que vale um valor maior é porque ele decide, né? E o que vale menor não é que ele joga, mas ele tem menos... A responsabilidade é maior, né? E nós tivemos momentos assim de 3 jogadores que podiam ter decidido para o Atlântico. Bom, perdemos, faz parte, mas vou te dizer, eu particularmente fiquei uns 3 ou 4 dias remoendo aquilo que não entra na cabeça, né? Da forma como foi. Talvez lá em 2005 não foi tão traumático, porque a gente também tinha menos experiência. Mas eu tenho isso são coisas que a gente vai aprendendo. Nós chegamos em Brusque um dia anterior, o jogo, se eu não me engano, era 10 da manhã, e nós chegamos no vestiário e o Paulo Mussalem, que é aí que eu digo que a gente vai ganhando experiência, junto com os técnicos experientes que vieram aqui, que chegaram aqui, que nos auxiliaram, mandou toda a equipe, antes de ser fardado, fazer qualquer coisa, entrar dentro do ginásio, na quadra. E aí a massa vaiou o que tinha que vaiar, né? Até porque era a torcida praticamente... O Atlântico se tinha um ônibus lá, a torcida do Atlântico. Pronto, acabou todo aquele receio, aquele medo, dos jogadores. Então você começa a ganhar por aí, né? Essas experiências que a gente tem. Mas eu acho que o trauma mesmo, falo isso por mim, né? Foi contra o Pato, não tenha dúvida, foi contra o Pato. E até vou te dizer mais, nesse ano de 2019, se nós tivéssemos passado pelo Pato, o Atlântico ia ser campeão. Talvez não tivemos a sabedoria do jogo de lá, que era o segundo jogo. Nós também fizemos um fair play ao Corinthians de jogar em Tapejara, que nós podíamos ter ficado acima do Pato, por questão daquela situação, que o Atlântico absolutamente não tem nada a ver. E aí nós por fazer esse gesto, a gente foi prejudicado, porque nós podíamos ter ficado e trazer o segundo jogo para cá. Bom, mas nós saímos com uma vantagem boa de Erechim, né? E vou te dizer, isso a gente percebe no olhar dos jogadores. Nós, se tivéssemos ganho, passado pelo Pato, nós seríamos campeão da Liga Nacional. Não tenha dúvida nenhuma. Não estou desmerecendo nenhuma equipe, absolutamente, mas a gente percebia que era esse momento. Aí também, essa derrota foi muito dolorosa, né? Muito dolorosa. E Pato, com relação, falando do Pato Futsal, já que tu tocaste no assunto, o Pato Futsal é um novo Atlântico do futsal brasileiro? Eu acho que encaixa bem, a gente tem muito respeito pela forma como eles trabalham, porque eles conseguiram 2 títulos de Liga Nacional, em pouco tempo. E dava tudo certo, né? Porque quando dá tudo certo, só particularmente, isso não quero criar polêmica absoluta, acho que falta um pouquinho, para eles chegar ao nível do Pato, precisa um pouquinho mais de humildade, de entender que ganharam, parabéns, a gente tem que dar, né, tirar o chapéu, tem que reconhecer, mas tem que ter um pouquinho mais de humildade. Porque isso por parte dos dirigentes, torcedores, de quem, Pato? Eu acho que, até não da diretoria principal, mas alguns diretores, a torcida, né? A gente percebe a torcida assim, ó, porque a vida é assim, né? Você ganha, sobe, mas você desce, e depois você sobe de novo. E dá a impressão que eles vão continuar a vida inteira lá em cima. A gente até percebia que no começo da temporada,
que eles não estavam bem, né, chegaram a estar lá para os últimos lugares, a própria torcida criticando o time deles, porque tem que ser campeão a vida inteira, ninguém vai ganhar nada a vida inteira e nunca vai ser sempre vitória. Isso não é só no esporte, isso é na vida da gente, né, Fábio? Exato. Então acho que é isso, mas aí, como eu digo, é um problema deles, né? Problema deles. Pato, quais são os 5 jogadores mais importantes da história do Atlântico para você? É meio complicado. Nós temos, assim, alguns momentos, vamos lá atrás, que é quando a gente fez aquele timaço, que eu acho que é um timaço, que nós temos vários jogadores do Passo Fundo, jogadores, se eu não me engano, do Inter, que estavam o Ivan, o Scala, Giba, Maurinho, Messinho, que o Messinho, o primeiro ano aqui, foi excelente. Espetacular. Então, acho que naquele para trás, nós temos um pouquinho mais para trás, alguns jogadores que se destacavam. E eu sempre, é ruim a gente dar nome, porque às vezes alguns jogadores mas que a gente se destacava pela sequência boa que tinha, né? O Thales, né? Que hoje está morando em Machadinho, junto com o Tobias, né? Que isso foi lá bem no começo. Depois, na sequência, eu acho assim, nós temos um jogador que, eu digo, até por exemplo, em casa, que ele conquistava sem... Assim, conquistava pela carisma que ele tinha. O Keké foi um jogador que a gente tem que... Né? A minha neta é até hoje apaixonada por ele, e ele nunca... Claro, depois ele foi falar, mas ele nunca foi... falar com ela. Ela foi pegando isso pelos gestos que ele fazia, né? E ele foi um jogador essencial para o Atlântico, mas sozinho ninguém fez nada. Então acho que esses jogadores foram jogadores... talvez tenha outros que a gente esqueça aqui, mesmo o ano passado, ano retrasado, 2017, que são momentos bons. Te confesso que agora não lembro, mas na própria conquista do título gaúcho, nós temos alguns jogadores que se destacaram. Mas eu digo assim, Fábio, a gente não tem... tem acertado mais do que errado. Isso que eu acho que eu... Né? E se tivesse que apontar, Pato, um jogador que representa o que é o Atlântico, que enquanto vestiu a camisa do Atlântico, mais representou o que é a filosofia do Atlântico de clube, né, de forma de se portar, de se colocar, tem algum especial, Pato? É meio difícil, né? Meio difícil, porque nós temos assim, eu vou te dizer, o Giba, que hoje é nosso técnico, mas não porque está aqui como técnico, era um jogador que a gente até brincava, né? Era um jogador difícil de acertar, né? A parte financeira. Mas depois que você acertava, né? Eu digo assim, porque sempre tem, né? O jogador um pouquinho mais, um pouquinho menos. Era um jogador excepcional, uma pessoa não cria... Porque o jogador ele tem que pensar assim, primeiro, para jogar no Atlântico, né? Ele tem que pensar. Ele tem que tem que saber jogar, né? Jogar bem, mas ele tem que ter atitudes, né? Ele tem que ter, vamos dizer assim, ele tem que participar e tem que estar envolvido na comunidade, mas também tem que ser uma pessoa correta, né? Porque se ele não for correto, ele não vai trabalhar no Atlântico. Ele pode errar uma, duas, mas ele não erra a terceira, porque eu acho que tem que ser, né? Ele é a cara do Atlântico, é ele que está vendendo o Atlântico, né? E em cima desse Atlântico tem, primeiro, uma torcida, depois os patrocinadores que acreditam nesse Atlântico, e talvez por isso que a gente tenha tido, né, o sucesso. Gostaríamos de ter até mais patrocinadores, mas a gente não pode, né, fazer de tudo isso criar problema, né? E o jogador do Atlântico, se ele criar problema, ele não trabalha no Atlântico. Então acho que tudo isso ajuda bastante. Pato, em algum momento o Atlântico esteve próximo de fechar o seu departamento de futsal? Teve. Nós tivemos momentos dificílimos. E a questão era financeira, porque você joga... Quando você joga um valor de um ano para o outro, você pode ter certeza que você não recupera mais. E nós chegamos momentos de pensar em pagar o que tinha e parar, porque nós não íamos conseguir a sequência financeira, né? Mas aí vem um dos diretores, vem alguém e diz, não, gente, mas se nós fizer assim, nós fizer assado. E nós fomos conseguindo. E eu acho que daí, por isso que eu digo, hoje nós somos em 6, né, dirigentes do futsal. Eu acho que isso é bom, né? Porque sempre tem uma ideia diferente, sempre tem alguém que dá um... Mas chegou o momento, sim, não tenha dúvida.
Eu lembro que o Cigano, treinador de futsal, ex-treinador do Atlântico, disse em uma entrevista que nós temos aqui, que em um determinado momento vocês chegaram e procuraram ele e falaram: olha, Cigano, nós temos a possibilidade de continuar no futsal, mas tu vai ter que montar um time de guris aí, nós vamos dar algumas peças só de jogadores mais experientes e vamos ter que se virar. E o Atlântico conseguiu assim mesmo, né, continuar escrevendo sua história, e depois veio todos os títulos, né, que nós já sabemos. É por isso mesmo, eu acho que esses momentos a gente... Até vou te dizer, já pensamos, eu particularmente achei que nós não íamos chegar tão longe. Mas hoje, com a equipe que a gente tem, com a forma que a gente vai, pode ter certeza, eu não digo que é eterno, até porque ninguém é eterno, mas o Atlântico vai longe. Nós estamos conversando com o Jocir Berticelli, carinhosamente Pato, né, para o torcedor verde-rubro, para o torcedor do Atlântico. O programa Na Resenha vai fazer um rápido intervalo e depois a gente volta também para fazer uma projeção de um eventual retorno de futsal, o que pode acontecer e de que forma o Atlântico também está se preparando para este retorno. Rápido intervalo e voltamos já. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo mais uma vez você, telespectador, que nos acompanha sempre em 2 edições inéditas na semana, segundas e também às sextas-feiras. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. E lembrando, alimente o bem. A cada produto que você doar, o Master Supermercados doa um também. Vamos juntos dar continuidade a essa corrente do bem e ajudar quem mais precisa nesse período de pandemia do coronavírus. Também o patrocínio do Andretta Transformando Horizontes e System Software de Gestão. Há mais de 30 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos produtos e serviços. E lembrando que você que não conseguir assistir nos horários aqui da grade de programação da TV Erechim Na Resenha, pode assistir também no canal no YouTube e também no Facebook. O programa Na Resenha está conversando hoje com o diretor de futsal do Atlântico, o Jocir Berticelli, Pato. Pato, como é que o Atlântico está se preparando? Como é que o futsal brasileiro, de modo geral, está se preparando para uma eventual volta pelo menos aos seus treinamentos? Bom, hoje o que o Atlântico está fazendo os jogadores estão treinando em casa, né? Nós até pensamos em retornar, mas em função das restrições, não vamos retornar agora nesse momento. Começamos pela Comebol, o Libertadores, não tem data marcada, a ideia seria final de agosto, mas a ideia não tem nada definido. Supercopa também seria... A primeira competição seria a Supercopa em tese. O que foi definido na Liga Gaúcha é que segundo semestre, mas talvez final de agosto para dezembro. Em cima disso nós temos o que teria para nós era a Supercopa, mas nós precisamos, né, que a coisa fique bem mais clara, não é nem questão de, claro, tem a restrição, mas não é nem essa questão, né? Nós temos que entender, porque até, vou te dizer assim, aí no início de março a gente fez uma reunião, inclusive com o pessoal da Secretaria da Saúde de Erechim. Estávamos liberados para fazer, que era na semana seguinte. Nós fizemos uma reunião num sábado, na outra semana, na semana subsequente, nós estávamos liberados para fazer. Mas aí qual é o público que vai ter a coragem de ir? Como é que você vai controlar quem está gripado, quem está... Né? E aí decidimos, então, junto com a Confederação Brasileira de Futsal e a Confederação, não sei o que, vocês decidirem, e daí parou tudo, né? A gente tem conversado, tem feito reuniões, a própria Liga fez uma reunião, uma tele-reunião aí, e também está aguardando. A Comebol está aguardando. Eu, particularmente, e
não sou guru, até porque se eu soubesse tudo eu jogava aí na Mega Sena. Na Mega Sena estaria milionário. Eu particularmente acho que antes de setembro, muito difícil, né? Muito difícil, pelas informações que a gente tem. Eu não sei até, já a Liga, inclusive, em função do Cladir, né, é nosso presidente da Liga, fizeram uma reunião, estão falando, já se pensa em mudar a fórmula de disputa para justamente conseguir fechar o ano. Então, assim, ó, é uma incógnita muito grande. Está muito complicado, a gente não pode nem te dizer muito o que nós vamos fazer. Esperamos que volte logo, até porque a gente já tem saudade, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Saudade até do convívio, né? Mesmo que a gente não está lá todo dia, mas o convívio com os jogadores. Mas todos eles estão trabalhando. Alguns a gente liberou para ficar em casa, que mora perto aqui, né? Então fica em casa, mas está fazendo trabalho monitorado pelo Elton. Evidentemente que não é o mesmo trabalho, né? Porque você tem uma série de... Nós estamos praticamente prontos, né, para uma disputa. Volta tudo. Então vai ser... Vamos ter que fazer aí um malabarismo diferenciado para, se voltar, a gente voltar quanto mais rápido possível, né? Por falar em malabarismo e o malabarismo financeiro, Pato, como é que o Atlântico está lidando com esse período aqui, onde a gente sabe que afetou muitos segmentos do setor empresarial, do setor comercial? Como é que o Atlântico está conseguindo enfrentar esse momento aqui? Já há uma negociação com os jogadores estão recebendo um salário menor, patrocinadores estão pagando parcialmente. Como é que está esse cenário financeiro? Bom, mês anterior nós estávamos, tá tudo tranquilo, não foi, mas a gente fez, claro, está fazendo, inclusive ainda não. As coisas estão andando assim, ó, a gente pensa, nós ainda não tivemos nenhum problema de patrocinador, tá? Nenhum patrocinador deixou de nos pagar. Mas a gente entende de que nós perdemos algumas coisas, né? Tipo renda nós perdemos, então você acaba você teria uma série de outras possibilidades, nós temos patronos, né? Mas o que a gente está pensando? Diminuir o valor, o percentual menor possível, né? Nós não queremos prejudicar ninguém. Já se fez negociação para quem sabe o que se perde hoje se ganha lá na frente, né? Porque a gente não quer absolutamente tirar vantagem. Então, a gente está alinhando isso, ainda algumas coisas já está praticamente definidas, mas, como eu disse, o que a gente arrecadar, a gente está repassando para os atletas, tá? Então, por enquanto, não tivemos nenhum problema. E está sendo feito mês a mês? Mês a mês. Então, assim, ó, a gente tem até dia 12, dia 13, por aí, né, que a gente tem definido mais ou menos o que acontece, o que a gente tem repassado, não temos nenhuma intenção de prejudicar o jogador, absolutamente. Sabemos que vamos ter que reduzir lá na frente, isso a gente sabe. Eu não sei se é esse mês, se é o mês que vem, mas vamos ter que reduzir, porque as coisas mudaram, né? Sem dúvida alguma. E a gente tem que entender que as coisas mudaram. Tanto é que, como eu te falei, ainda não tivemos esse problema com os patrocinadores, mas a gente vai entender que se acontecer lá na frente, temos que ter essa paciência e aguardar esse momento, né? Como eu disse, para depois lá na frente a gente ajustar. Pato, o futsal deve retornar mais do que o futebol de campo para retornar, por ser um ambiente fechado, enfim, agora alguns indicativos dão conta de que, e números da própria China, de que o ambiente fechado daqui a pouco ele fica mais vulnerável à propagação do vírus. Tu acredita que deva voltar mais tarde do que o campo ou não, Pato? Eu até tenho dúvida se volta ao campo, né, logo, porque eu te pergunto, não é, absolutamente não estou aqui, mas se voltarem, eu faço um exemplo, se liberarem para as crianças voltar à aula, que as crianças têm menos propensão ao vírus. Você mandaria tua filha? Eu não tenho filha, mas eu não mandaria. Sem dúvida alguma. Porque, mas vamos perder um ano. Mas, gente, nós perder a vida é pior do que perder um ano, né? Mas não tenha dúvida, o futsal, até porque se você aglomerar, vamos lá, o ginásio do Atlântico, graças a Deus, está sempre, não digo lotado, mas algumas ocasiões lotado, mas sempre cheio. Com certeza, como eu te disse, nós chegamos a pensar na época da Supercopa de fazer essa medição de cada pessoa que entrasse. Não existe isso. Eu acho que mesmo que você fizer, você vai mandar a pessoa embora e ela não quer ir, né? Ainda, né? Então eu acho assim, ó, se nós conseguimos fazer alguma coisa ainda esse ano, se fala hoje no campo principalmente, né, em fazer jogos sem torcida, mas
quem vai, a não ser que vai ser de ônibus, mas quem vai entrar num avião que está proliferando, mas vai ter higienização, a insegurança ela vai gerar. O jogador vai jogar de máscara? Não vai. Que é o contato físico. Se fala hoje, inclusive, em cartão amarelo para cuspir, a coisa que mais a gente vê. Pois é. Né? Então, há umas decisões, é fácil tomar decisão, né? Mas vai fazer isso ser, na prática, efetivamente, eu acho muito complicado. Eu, como disse, eu tenho a esperança que o futsal volte em setembro. Eu vi em comentário, inclusive, aí, lendo, que parece que agora, essa semana, querem voltar aos treinos, dia 6, né? Isso. Gostaria de ver, porque a cabeça mesmo, né? Mesmo que a gente está entendendo que, talvez um pouco mais mas a pessoa, eu vou lá treinar, mas eu, sabe, aquela coisa. E, Pato, outra questão, com relação ao futsal do Atlântico, ao time do Atlântico para essa temporada. Tanto nós, imprensa, como o próprio torcedor, viu muito pouco do Atlântico. A gente viu o torneio preparatório, a gente não viu ainda o Atlântico em quadra. Mas dentro daquilo que vocês montaram e buscaram peças para repor algumas saídas do time para esta temporada, o que dá para dizer para o torcedor do Atlântico, o torcedor verde-rubro, com relação a este grupo do Atlântico para a temporada? Quais são as perspectivas caso a temporada volte? Primeiro, o investimento um pouco menor, tá? Em função de que nós tivemos algumas perdas de patrocínio e apoiadores, mas eu posso dizer assim, com exceção de uma peça que nós perdemos do ano passado, eu acho que o time é melhor que o ano passado. O time ele tem 3 equipes que dá para fazer formações com 3 equipes que muda muito o jogo. Que uma pode ser mais rápida, uma pode ser mais marcação. Eu acho que a gente está bem servido. Eu particularmente acho que a equipe teve alguns momentos ruins, mas a equipe mostrou na sequência que vai crescer. Ainda tem a dificuldade do entrosamento? Tem, porque são muitos jogadores novos, né? Mas a equipe, eu particularmente acho que se ela encaixar mesmo, como a gente imagina, como a gente viu em alguns jogos, principalmente os jogos que a gente, não por ter perdido absolutamente, porque eu acho que perder, esse momento é o que menos importa. A forma como joga, eu acho que a equipe é melhor do que o ano passado. Falando de papel e não da prática, porque a prática muitas vezes pode ser diferente, Pato, mas quem é hoje no papel o melhor time de futsal do Brasil? No papel hoje, eu gosto muito do time da CBF, que a CBF montou. Acho que a CBF vem há alguns anos aí não conquistando algumas coisas. Particularmente, acho que a troca do técnico já é a grande vantagem, porque o técnico é o técnico da seleção, mas acabou ficando muito orgulhoso, né? Eu sou o cara, o resto não interessa. Acho que a CBF, Joinville, acho que o Joinville fez umas mudanças legais. E é isso aí, não tem muito. O Corinthians estaria na tua lista ou não? Não. Acho que o Corinthians tem um time, investimento maior que o nosso, mas acho que na média, não, o Corinthians não. Acho que pela equipe que montou, até não é o maior investimento. Eu acho que o maior investimento ainda acho que é o Joinville, né? E o resto está se mantendo aí, né? Talvez um pouco mais, outro um pouco menos. Mas a gente não fala em número, porque número é uma coisa que é muito, né, coisa interna. Mas se você olhar o que o Atlântico investe, os resultados do Atlântico, se nós dividíssemos o resultado pelo investimento, com certeza nós seríamos o maior investimento porque a gente tem resultados com valores assim irrisórios. E não é porque a gente quer, é porque não temos, né, os patrocínios, não conseguimos as receitas para aumentar esse investimento. Mas hoje eu digo a ti que a gente tem conseguido dar a volta, mesmo com todas essas dificuldades. Pato, além da CBF, que é o nosso maior rival em termos de tradição, de disputa, do que representa hoje para muitos e para mim particularmente o maior clássico do futsal brasileiro, quais são os principais adversários do Atlântico, assim, que se criou uma certa rivalidade, enfim, entre Atlântico e quem? Atlântico e Pato seria hoje? Atlântico e Pato.
Acho que Atlântico e Pato hoje, a nível nacional, da CBF, eu sempre digo que é a CBF, porque a CBF, quando você, assim, ó, você ganha do adversário e o adversário reconhece isso, né? É importante, né? E a gente sempre teve muito respeito pela CBF, mas se criou uma rivalidade saudável, né? E eu acho que no Pato já se criou uma rivalidade que não é muito saudável, né? Ela acabou, em alguns momentos, até fora de quadra, né? Porque não aqui no Atlântico, porque aqui todo mundo vai ser muito bem recebido. Até porque, como eu disse, nós temos que ter o adversário dentro da quadra. Mas lá a gente tem muita dificuldade, né? Muita dificuldade de pessoal, né, onde vai ficar, porque existe isso. Mas o Pato hoje a nível nacional com o Atlântico porque você falar com qualquer torcedor, ele vai te dizer que é o Pato, né? Porque fica, né? A gente, como eu disse, não temos absolutamente nada contra ninguém, contra a pessoa de ninguém, mas que fica engasgado, fica, né? Fica atravessado e a gente tem que trabalhar para que isso se reverta dentro da quadra. Bom, outra questão, Pato, e tu falava no início da nossa entrevista aqui, e aí eu comecei a pensar e me lembrar das coisas, o quanto vocês imaginavam chegar a uma primeira divisão da Série Ouro, né, da primeira divisão do futsal do Rio Grande do Sul. O futsal gaúcho diminuiu de tamanho nos últimos anos, Pato? Sim. E o que se deve isso? Se deve aos interesses particulares, né? Eu sou presidente de uma federação e eu estou preocupado com o meu dinheiro, não estou preocupado com o todo. Tanto é que está aí, a gente nem sabe quem é o presidente hoje. O presidente foi eleito, inclusive o Elton fazia parte da outra chapa e foi impugnado porque o presidente queria ser eleito, o que está eleito, né? Mas o que está eleito já pediu licença. E se tu me perguntar o nome do presidente da Federação Gaúcha hoje, eu não sei. Porque, na verdade, o interesse particular está acima do... É o que nós temos feito, se tu olhar aí, os últimos anos no esporte em geral, né? Ou, eu vou dizer, na política, no esporte, o interesse privado tá muito mais do que o coletivo, né? Então, eu te digo, hoje eu não sei quem é o presidente, até esse dia, casualmente, vi aí, tinham feito uma live, porque iam começar o Gaúcho segundo semestre. Mas o Gaúcho hoje é a única equipe expressiva, e não estou desmerecendo absolutamente ninguém, até porque a gente também já esteve lá. O futsal gaúcho hoje só tem uma equipe, a Série Ouro só tem a Soeva, que a Soeva não disputa a Liga Gaúcha. Mas tem que ter a humildade de um dia dizer assim, gente, eu não quero mais tocar, vocês tocam. Como faz a Liga? É os times que tocam a Liga. A Confederação Brasileira entendendo que é melhor eu entregar e fazer uma coisa forte do que eu não ter essa coisa forte, porque a gente vem anos a anos dando tombo, a Liga hoje está estruturada, tem a tendência de melhorar, a Liga esse ano aqui vai aumentar um pouquinho o repasse para as equipes em função dessa pandemia. Essas visões que tem que ter, porque se não existe o clube, não existe federação. Sem dúvida. Né? É que se não existe torcedor, não existe time. Então a gente tem que prestigiar quem? É o coletivo, não o privado, né? Sem dúvida alguma. E é isso que tem acontecido. Então, eu te digo, ó, eu espero que um período aí que seja o menor possível, que tanto a federação diga, não, estamos errados, vamos sentar e vamos resolver isso para nós fortalecer o futsal gaúcho. Bom, Pato, a gente teria muito assunto ainda para a gente debater, mas em 15 segundos, além de ficar sempre à direita de quem entra nas escadarias do Caldeirão do Galo, tem alguma outra superstição que tu tem como torcedor do Atlântico? Não. Eu, na verdade, até não é superstição. E se é superstição não também, é superstição. Né? Na verdade, eu gosto de ficar de pé porque primeiro, eu não consigo ficar sentado, porque acostumei. Segundo, eu acho que o futsal, tu olhar ele de trás, você consegue... Eu não entendo nada de tática, mas eu acho que tu enxerga melhor ele. Você consegue ver o posicionamento. E acabou ficando... Por eu não gostar de ficar sentado, né? Inclusive, se você me vê eu assistindo... Não sou muito de futebol de campo, mas... quer dizer, assisto, mas se tu me vê um jogo de futsal, mesmo em casa na televisão, dificilmente eu estou sentado. Tá? Que coisa boa. Pato, meu amigo, quero te agradecer mais uma vez, foi um prazer conversar contigo. E os microfones aqui da TV Erechim, né, estão sempre abertos para ti também. Sem dúvida alguma, a gente vai voltar, quem sabe já para falar do time já pronto, jogando em quadra, que é o que todos nós queremos, né, Pato?
Fábio, obrigado à TV Erechim, um abraço a todos os torcedores, que tenham paciência, que a gente volta logo. Quero agradecer aí a oportunidade e as palavras, né, do amigo, e desejar a todos aí que a gente volte logo à normalidade. Falamos com o Jocir Berticelli no programa Na Resenha de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.